tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, estamos terminando o nosso dia, aula de geografia. Então, você vai pegar o seu caderno de geografia, sua apostila e o seu bloco de ficha de atividade para a gente fazer uma retomada geral do que a gente aprendeu agora, porque nós trabalhamos diversos tipos de agentes externos que interferem na paisagem da natureza. Então, pegando a apostila, página aqui, ó, página 185. Então, nós vimos que existem, aqui é uma breve revisão, tá, gente? Nada demais, só vamos conversar por enquanto. Então, nós vimos que existem diversos agentes que mudam a superfície da Terra, que alteram a paisagem e transformam a vida de quem está em volta, né? Então, nós vimos que existem diversos agentes, diversas forças, diversos métodos e maneiras que transformam a natureza e modificam, e temos um padrão. A erosão é A erosão é o quê? A erosão, ela é uma ação dos processos superficiais e ela remove do solo ou das rochas, né, ou dissolve o material do local da crosta terrestre e leva para outro lugar. Então, a gente viu que tem a erosão por causa da chuva, que ela vem muito forte, muito intensa, e ela leva barreiras, leva pedaços de terra de um lugar e leva lá para outro, fazendo caminhos, fazendo valas ou até destruindo cidades. Nós também temos a erosão causada pelo vento, que aí ela pega as rochas, as montanhas mais altas, e o vento vai passando com muita força durante muito tempo, e ele também transforma. Esse geralmente não afeta muito as pessoas. Temos também a erosão por causa da chuva, dos rios, que é da água dos rios, que ela vai fazendo novos caminhos. O rio às vezes ultrapassa fronteiras e limites e faz o caminho dele no meio de um lugar que antes não havia, faz buracos imensos, assim como os canyons que vocês pesquisaram no trabalho. Temos também a erosão por causa do mar. Aqui na Praia de Matinhos a gente pode ver que o mar avança, vem muito forte a ressaca e ele derruba, né, bastante parte lá da beira-mar, estraga, derruba casas. E temos também a erosão eólica, que eu já falei, que é a do ar, do vento, a fluvial, que é a dos rios, a pluvial, que é a da chuva, a marítima, que é do mar, e tem a glacial, que é a do gelo, da neve. Lá nos polos, lá em cima e embaixo, o gelo se acumula demais e ele também causa erosão. Então, aqui no Que Mágico, na parte de baixo, vocês têm os dois arquivos. Este arquivo, que eu coloquei em PDF lá, que eu vou ler, que vai aparecer aqui, mas eu vou ler e ele está lá para você imprimir. Quem não conseguir imprimir, vai ter que copiar no caderno. Eu estou colocando as duas opções, porque a gente iria enviar atividades prontas também, mas agora não podemos, que temos que fechar tudo novamente. Mas vocês têm que, quem não consegue imprimir, copia, tem que treinar a escrita, vai ter tarefa para copiar, e a gente não pode parar. Então, eu vou ler o que está escrito aqui. Agentes externos são os agentes de fora, as coisas de fora que vêm e mudam a paisagem. Os agentes internos, a gente teve o vulcão, lembra que ele vem lá de dentro da terra e vem também transforma a paisagem. Então, são aqueles que provocam mudanças na superfície terrestre, atuam modelando as formas de nossa paisagem, produzindo verdadeiras esculturas naturais. Elas podem ocorrer por causa da ação do sol, da chuva, dos rios, dos mares e até dos seres vivos. Alguns deles são a erosão. E a erosão é a ação de processos superficiais que remove o solo ou material dissolvido de um lugar da crosta terrestre e então transporta lá para outro lugar. Aí aqui nós temos, ó, a imagem de um canyon que vocês fizeram o trabalho, né? Olha que legal. Aí você vai pintar, ó, todo marrom, e aqui o caminhozinho que o rio passa
e ele construiu o cânion, certo? Que o cânion também é uma mistura, né, do rio e do vento. Virando a página do caderno, então lá, você vai pegar a folhinha, vai cortar, vai colar no seu caderno de geografia, coloca a data, ó, dia 1 de julho, tá? Pinta, lê o texto. Aí você vai pegar a ficha de atividade lá do bloco da página 107, que é esta aqui que tá aparecendo. Ficha 107. O que que você vai fazer? Na ficha, ela tem aqui, ó. Ela tem as imagens aqui, ó. Está faltando. Tem 5 imagens dos tipos de erosão, certo? Que era para ligar, mas é uma atividade muito simples. Então, não tem problema que tem atrás, vai cortar e vai colar desta maneira aqui, ó. Tipos de erosão. Então, temos a erosão fluvial, que é a primeira imagem, ó. Eu cortei a tira, você não precisa cortar um por um. Você vai cortar a tirinha das imagens, vai colar, vai escrever tipos de erosão. Aqui é a primeira, erosão fluvial, causada, né, pela água dos rios, tá? A erosão fluvial é a água do rio. Então, você vai escrever bem bonito assim como eu fiz e embaixo água dos rios. A erosão eólica, que é feita pelo ar, pelo vento, né? O ar em movimento é o vento. Então, você vai colocar. Aí temos a erosão pluvial, que é a água da chuva. Temos a erosão marítima, que é a água do mar. E por último, a erosão glacial, que é pelo gelo. Você vai colar e vai escrever. Erosão fluvial, água dos rios. Erosão eólica, pelo vento. Erosão pluvial, pela chuva. E erosão marítima, pelo mar, água do mar. E erosão glacial, pelo gelo, ok? Certo? Não é difícil, vai ter que dar uma pausa ou vai deixar para fazer no final ali. Eu vou colocar o arquivo em PDF para você imprimir, colar lá, quem não pode escreve, copia e faz da ficha da página 107, cola também no caderno, ok? Aí, a tarefa de casa é a ficha 103, ó, 103, 104. Que é esta aqui, que você vai completar as frases nos dois retângulos e depois tem um palavra cruzada para completar com as frases que você usou lá, tá? E depois tem um número 2 pra gente completar, eu vou explicar. Então, ó, número 1. Complete a cruzadinha sobre os agentes de transformação das paisagens naturais e depois escreva as palavras usadas para pôr na cruzadinha para completar as afirmativas. Então, olha só. Ou você pode... Ó, vamos lá então. Eu ia falar uma besteira aqui agora. Horizontal. Então, ó... Aqui são as palavras que estão na horizontal, que você vai preencher lá no na palavra cruzada. E aqui são as palavras da vertical. Então, ó, a erosão, é causada pela água da chuva. Qual que é a erosão que causa a água da chuva? Que é construída pela água da chuva? É a pluvial, certo? A plu é chuva, flu é rio, tá? Então, é a pluvial, ó, eu tô dando a dica. Número 4, aqui, ó, porque aqui, ó, ela tá número 1, 4, 5 e 6, que são as opções da horizontal. Aí, os outros números 2, 3, 7, 8 são as da vertical, tá? 4, qual a porção do planeta Terra que apresenta as maiores temperaturas? Qual é a parte da Terra que é mais quente? Lá de dentro, lembra que a gente viu nas primeiras aulas? E qual que é o meinho? Lembra da gema do ovo? É o núcleo. Número 5. Os tremores que podem destruir casas, rachaduras no chão, são os chamados terremotos. Ó, esses dias teve um terremoto no México, né? Número 6. A erosão provocada pelas águas do rio é a erosão
fluvial. Lembra? A plu é da chuva e a fluvial é do rio. Aí, essas palavras aqui, você vai preencher aqui, tá? Não esquece. Aí, nas verticais, número 2, agentes são aqueles que ocorrem na superfície e atuam na transformação das paisagens naturais. O que acontece para fora da Terra na superfície? São os agentes externos, com X, externos. Número 3, quando o material do interior da Terra chega à superfície, chamamos de vulcanismo. Lembra aquela ação toda quando ele chega lá na crosta, na parte da superfície, é chamado... Na verdade, quando a parte de dentro chega lá, é vulcanismo, ok? Vulcanismo. Número 7. A erosão, atua no desgaste das regiões costeiras. O que é região costeira? Região costeira é a parte da beirada da praia, ali, o limite entre a terra ali, a crosta terrestre e o mar. Então, essa é a região costeira. Então, qual é a erosão? A erosão marítima, causada pelo mar. Então, 7, marítima. 8. Os agentes são aqueles que ocorrem no interior da Terra e promovem alterações lá na superfície. Qual é? Os agentes internos. Então, dentro é interno, fora é externo, né? 8, então, internos. Aí, você vai preencher o palavra cruzada, palavra cruzada com essas palavras. Mais fácil que isso, só se eu escrever, né? Aí, o número 2, a seguir estão alguns termos relacionados aos processos naturais que causam a transformação da paisagem natural da Terra. Identifique cada um deles marcando in, se for agente interno, e es, com X, se for agente externo. Então, por exemplo, primeiro, vulcanismo. São as ações dos vulcões. Então, vulcões é um agente interno ou externo? Isso aí, interno, porque ele vem de dentro da Terra. Então, você vai colocar in, dentro do parênteses. O segundo, a erosão eólica, que é causada pelo vento. É o quê? Externo ou interno? Externo. E assim por diante. Agora vocês vão fazer, né? A professora vai dar todas as respostas também. Então, para a casa 103, 104, ok? Espero que consigam fazer. Tem que conseguir, tem que fazer o caderno. Nós temos que fazer, precisamos, não podemos parar. Então, eu quero ver esse caderno lindo, capricho, nada de coisa mal feita. A gente tem que continuar. Vocês são capazes, tem um caderno bem lindo e a gente vai continuar desse jeito até quando precisar, ok? Então, gente, um beijo, descansem, que amanhã temos mais uma aula. Um beijo e até!